O movimento Red Pill precisa ser criminalizado. Você sabe o que é o movimento Red Pill? É um grupo, principalmente online, que se apresenta como os detentores sobre a real verdade sobre as mulheres. Mas essa verdade não se passa de misoginia. Eles dizem que mulheres manipulam homens, que são interesseiras, que merecem ser controladas e que precisam saber o seu lugar. Em vídeos e comunidades online, eles ensinam homens a humilhar mulheres, a usar medo como forma de controle e a tratar afeto como fraqueza. Defendem que mulher boa é mulher submissa, que um não significa um desafio e que violência é justificável quando uma mulher desrespeita um homem. Essas comunidades aparecem muito em plataformas como o Reddit, Discord e Telegram, que são pouco regulamentadas justamente pelo seu uso ser muito lucrativo. O movimento Red Pill se intitula como um lifestyle, um estilo de vida, uma nova forma de ver o mundo. Muitas vezes inserindo não coincidentemente o cristianismo dentro, como se aquilo fosse apenas eles exercendo sua liberdade de expressão, e não pudessem ser criticados como se fosse apenas uma questão de opinião, e não o que realmente é, uma organização política criada para disseminar o ódio. Esse discurso repetido todos os dias cria uma cultura em que a agressão vira piada, abuso vira debate e a vida das mulheres acaba virando só um detalhe. E o resultado disso tudo a gente viu nas últimas semanas com uma clareza assustadora. Uma jovem estuprada e assassinada em Florianópolis, outra atropelada e arrastada por 1 quilômetro debaixo do carro do próprio parceiro que teve que ter as 2 pernas amputadas. Thiago Schultz, o famoso calvo do Campari, um dos cabeças do movimento Red Pill aqui no Brasil, foi filmado agredindo a namorada, que depois foi descoberto ter agredido mais de 11 vezes. E isso foi só o que virou manchete. Quando o ódio vira uma comunidade, quando a violência vira uma forma de identidade, quando milhares de homens consomem conteúdo dizendo que nós somos descartáveis, isso se transforma em ação. Por isso, sim, nós precisamos que o movimento Red Pill e a misoginia sejam criminalizados imediatamente. Porque não, isso não é questão de opinião, é política. O movimento em questão é um projeto político e mulheres estão pagando com seus próprios corpos. É importante entender que a violência contra a mulher não é só uma cultura ou um comportamento individual. Ela é a cola que mantém o sistema patriarcal de pé. Um sistema que só se sustenta porque mantém mulheres com medo, culpadas, silenciosas, em posição de submissão e naturalizando a violência. Quando uma mulher é silenciada, estuprada ou morta, o sistema patriarcal não falha. Ele funciona perfeitamente. E é justamente por isso que a mudança não vai vir de cima. Ela precisa vir da nossa organização. Porque enquanto o patriarcado continuar determinando quem vive e quem morre, a nossa resposta precisa ser combativa e coletiva. Aqui em Joinville, por exemplo, a gente tem o movimento Olga Benário, que está presente em várias cidades do país, organizando mulheres, formando politicamente e construindo ações concretas contra a misoginia. Movimentos como o Olga mostram que quando as mulheres se unem, elas não só se protegem, elas avançam e fazem barulho. Elas pressionam o poder público. Se queremos mudar essa realidade, precisamos fortalecer esses espaços, ocupar as ruas e exigir políticas públicas de verdade, exigir proteção e exigir que o Estado responda às violências com seriedade. Porque nada muda enquanto a nossa voz não for ouvida. E ninguém vai ouvir se nós não falarmos juntas. O feminicídio não começa no momento do crime, começa no discurso. Se você acredita que isso precisa parar, compartilhe esse vídeo. Vamos levar esse debate para o Congresso e transformar a indignação em movimento. Cuidado com o que vocês chamam de homem de verdade. Eu falei sobre misoginia gay, que é uma coisa. Agora, uma outra coisa são as mulheres que estimulam masculinidade tóxica, achando que estão fazendo um grande mousse e no final acabam descobrindo onde é que o inimigo dorme. E esbarra numa homofobia escancarada. É um mico. Elas querem um cara masculino, muito provedor, que tenha pânico de parecer viado, que seja cavalheiro, essa coisa de homem. E aí a revelação é que a maioria desses homens de verdade, provedores, que eles seguem essa cartilha da masculinidade, eles também vão esperar que você siga a cartilha do feminino, do lugar que você é esperado dentro dessa estrutura, que é o que é a lógica da submissão, é a lógica do domínio, é a lógica do controle, é a lógica do poder, que é isso que você tá dando pra ele, que você tá almejando num relacionamento. E você viu que o Calvo do Campari foi preso por agredir a ex-mulher, né? E também o caso da Cíntia Chagas, e também de várias outras mulheres que buscavam esse homem de verdade. Ah, não, mas eu não quero um cara que pareça o Calvo do Campari, você que pensa. O que o Calvo do Campari pensa é a mesma coisa, é a mesma base ideológica do que você espera num homem de verdade, minha linda. Eu quero um homem de verdade, entendeu? Um homem que nem os de antigamente. Todo homem que sente, expressa sentimentos, está disposto a se comunicar, elas entendem como viado. Tudo pra essas mulheres agora é um hipotético homem gay. E aí, tal qual um hétero top, todo homem que não performar essa masculinidade frágil é viado. Ou seja, elas caíram nessa ladainha. Aí lá na frente, elas começam a viver horrores com esse cara, o estereótipo do homem bruto se materializa no dia a dia, e depois elas ficam, oh meu Deus, o que fazer? Como este homem me odeia? É a revelação do homem de verdade, que você achava que os maiores red flags eram o que fazia ele um homem de verdade. Se o cara não quer viver sendo
sendo seu provedor e pagando absolutamente tudo pra você, ele é gay. Se emociona com algo, ele é gay. Esses dias eu vi um comentário num vídeo do Francisco Witt que ele tinha se emocionado assistindo Caramelo, aquele filme do cachorrinho. E aí comentaram assim, quem casou, casou. Vários comentários assim, tipo assim, hã? Vocês querem um cara que engole emoções tocando a parede? Assim, esperar que esses valores vão te dar alguma coisa em troca ou vão te contemplar algum momento do futuro é completamente uma armadilha pra você não entender que você tá caindo nessa lógica de ser submissa a um cara que tem o controle e o poder, né, centralizado ali. É basicamente parte dessa masculinidade tóxica que uma hora pode se voltar contra você. Alimentar essa ideia do você é gay se você não faz alguma coisa que um homem provedor faria. Perseguir a mesma cartilha de masculinidade que o homem hétero alimenta e rejeitar qualquer coisa que seja considerada feminina demais não vai fazer você encontrar o homem da sua vida. Ah, porque tem homens que realmente, no fundo, gostam de outros homens e eles descontam isso nas mulheres. Pois é, quanto mais ele quiser se afirmar como um homem de verdade, mais ele vai estar tentando a vida toda dele esconder isso. Tudo que essas meninas querem num homem de verdade, provedor, bruto, que assume tudo, que toma conta, controla tudo e deixa você em casa fazendo bolo. Adivinha? Hoje é dia da mulher, dia 8 de março, e eu resolvi falar dessa trend que tá rolando. Por que eu escolhi falar disso? Porque isso simboliza muito bem o que é a misoginia e a violência contra a mulher, principalmente online. É uma piada. É um dia comum. Eles ignoram. E é como tratam o dia da mulher, que vão chegar e vão fazer um texto. Minha mãe, minha avó, minha tia, minha namorada, feliz dia pela luta, feliz dia para tudo. E vão, ao mesmo tempo, criar conteúdos como esses. Vão rir de conteúdos como esses, vão relativizar conteúdos como esse, e assim cresce o movimento Red Pill na internet. E assim se fomenta esse grande espaço de ódio às mulheres para que a gente continue estimulando cenas como essa. Não tem nada mais simbólico do que isso, como o não é tratado, né? Como o não é tratado, o não feminino é tratado em qualquer contexto, porque todas essas mulheres que foram vítimas de feminicídio, o que elas tiveram em comum foram que elas disseram não, foram que elas contrariaram, entendeu? Nossa principal luta agora é pela criminalização da misoginia e do discurso Red Pill, do movimento Red Pill, entendeu? A gente não permite mais que homens ganhem dinheiro fazendo isso, que eles não tenham espaço pra fazer isso, mas eles têm. E eles têm, e eles conseguem ver a nossa desgraça, nossos medos e rir disso ainda, entendeu? É aí que tá. Não confiem nesses discursinhos de eu tenho mãe, eu tenho tia, eu tenho vó, eu sou um cara muito foda e isso é só uma brincadeira, porque não é. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. E deu-se esse dia devido a um movimento socialista que lutou muito para que nós tivéssemos os nossos direitos ao voto, direitos trabalhistas, igualdade salarial. E hoje, como um retrocesso, mas também como um projeto de luta, nós estamos aqui lutando pela vida das mulheres. O direito mais básico que nós podemos exigir, o direito de viver. Nós estamos aqui pedindo, por favor, parem de nos matar. Em 2025, Minas Gerais foi o segundo estado que mais matou mulheres. Cerca de 1.500 mulheres foram vítimas do feminicídio, da misoginia e do movimento Red Pill no ano passado. Por favor, é um apelo de todas as mulheres. Isso aqui é lindo, mas parar de nos matar é mais bonito ainda. Parem de nos matar como presente do 8 de março. Feminicídio é muito triste. Ser vítima é muito triste. Hoje nós estamos aqui por aquelas que não podem mais falar, não podem mais respirar e por tantas outras que são vítimas de um sistema que mata mulheres e escolhe matar mulheres. Então aqui é um apelo. Você é homem o suficiente para ser contra o aborto, para dominar de fato o corpo como objeto, o corpo da mulher, seja também contra o feminicídio. Não adianta, 64% dos feminicídios em 2025, as vítimas eram mulheres negras, pessoas que estão em locais de subserviência, pessoas onde a educação sexual não chega, pessoas onde são utilizadas por massa de manobra de um Estado covarde. Por favor, vamos parar. Pela vida das mulheres, 8 de março. Parem de nos matar e parem de nos estuprar e parem, por gentileza, de fomentar o movimento Red Pill nas redes sociais, pela criminalização do movimento Red Pill. Este é, de fato, o que nós queremos de presente do Dia das Mulheres. Red Pill, olha pra cá, são as mulheres que vão te derrotar. Ei, Red Pill, olha pra cá, são as mulheres que vão te derrotar. Ficar lá, ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país
polêmica aí de Red Pill querendo inventar que tatuagem de borboleta é red flag, eu postei um vídeo em resposta a isso, criando mais borboleta mesmo. A Débora comentou: vou fazer uma tatuagem de borboleta para espantar esses homens doentes do Red Pill. Maravilhosa, certíssima, diva. Só que o Carlos, com esta cara, se sentiu no direito de dizer: precisa não, você já espanta naturalmente. Outro Carlos, que talvez seja até o mesmo, senão o sobrenome do outro Carlos também começa com L. Então acho que ele só quis reforçar a opinião dele com o dele e com o fake, botou: acho que nem precisa fazer. Af. A pessoa não tem nem coragem de botar a foto. E Polaco também, essa pessoa aqui, super atraente, falou: fatal model. E ainda teve o Raul, esse divo maravilhoso que não tem espelho em casa, falando que não precisa. É engraçado, né? É sempre um Jurandir pra falar da beleza da Mulher critica Red Pill, mas depois elas vão dar pro bandidinho e chamam o bonzinho de banana. Tirou informação do cu, né, Hélio? Da onde tu tirou isso? Eu sou uma mulher que jamais me relacionei com bandidinho e sempre preferi os bonzinhos. E daí? Eu já tive a oportunidade. Deixa eu te contar uma história pessoal minha. Uma vez eu tava fazendo uma mudança, eu tive que contratar um pessoal para fazer a minha mudança. Tá? No meio dessa mudança, não tinha como eu saber, a pessoa não tinha me avisado, ela estava com uma tornozeleira eletrônica, porque ela tinha levado um golpe, e realmente ela tinha levado um golpe, tá? Ela levou um golpe, e daí ela estava com uma tornozeleira eletrônica, mas ela estava permitida de trabalhar, de se locomover em grandes distâncias, tá? Mas mesmo assim, quando eu tive que fazer aquela mudança, quando eu vi, o meu coração gelou. Eu fiquei apavorada com aquele cara. E ele queria sair comigo. E ele me convidava: tu não quer almoçar? Porque a nossa mudança foi bem no horário do almoço. Eu não estou com fome. Primeiro eu disse que eu não tinha dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. Eu vou deixar para almoçar em casa. Ele disse: não, mas eu pago para você. Eu disse: não, mas eu não tô com fome, eu tô com pressa, quero chegar em casa logo. E ele ficou insistindo para sair comigo. E eu recusei porque eu não fico com um bandidinho. Eu fico com um cara bonzinho. O meu marido é um cara bonzinho. É um cara que jamais faria mal para alguém, independente se é homem ou mulher, porque ele tem caráter. É isso que eu escolho. Então, por isso que eu me indigno quando alguns homens como você, Hélio, ficam dizendo que, ai, mulher fica com um bandido. Tu tá generalizando. Algumas ficam, mas não é todas. A maioria prefere o homem trabalhador, o homem bom. Vai se tratar. Vai ter senso, vai ter noção, põe a mão na consciência, Hélio. Quantos anos tu tem? Tu tem 50 anos? Tu é velho? Que pensamento de velho é esse? Deixa a mulher trabalhar, não tem que usar cueca, tem que usar calcinha. Negar sexo pro homem é negar parte do instinto dele. Traiu, foi pra buscar o que ele não tinha em casa. 28 anos porque ela tá próxima de expirar. De pício, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. A verdade é que a mulher quer que o homem desrespeite ela. Qual a realidade? Mulher vulgar mostrando todo o corpo, malhando no horário que tá todo mundo trabalhando? Job. O discurso Red Pill sustenta a ideia de que existe um manual do comportamento masculino e uma forma de enxergar a verdade por trás das relações afetivas, eles dizem, né? E nessa lógica, o homem deve controlar, a relação vira estratégia e a vulnerabilidade é tratada como erro. Mas isso não é novo. É o patriarcado reembalado nas redes sociais. Quando, na verdade, repete aquela velha tentativa de domesticar aquilo que escapa, o desejo do outro, que é, por estrutura, impossível de controlar. E é justamente aí que a misoginia emerge. Não é apenas como ódio às mulheres, mas como uma defesa diante do enigma que o feminino escancara. Quando a mulher é reduzida a estereótipos, não se fala sobre ela, mas sobre a dificuldade do sujeito em lidar com a rejeição, a frustração e a vulnerabilidade. No vídeo isso aparece de forma nítida no discurso de modéstia, ao dividir as mulheres entre respeitáveis e as disponíveis. Esse tipo de lógica é um recorte clássico do machismo e se articula diretamente com a cultura do pois legitima a ideia de que algumas mulheres merecem respeito e outras não. E nesse jogo não importa quem a mulher é, mas o lugar que ela ocupa na fantasia masculina. A promessa de que é possível entender como as mulheres funcionam para nunca mais ser rejeitado, enganado, é uma ilusão e uma tentativa de domínio, de violência. Afinal, se a mulher age de determinada maneira, ela tem a validação masculina. Caso não, ela não tem. E esse discurso escancara a banalização da violência. Mulheres respeitáveis, ditas como respeitáveis, seriam protegidas, enquanto as disponíveis seriam culpabilizadas, reduzidas e até desumanizadas.
Há aí uma inversão, uma questão do domínio. O autocontrole masculino é deslocado para a mulher, como se fosse responsabilidade da mulher evitar a violência. Então, o seu corpo passa a ser regulado, a sua liberdade restringida, como se isso pudesse conter a violência, mas isso é falso. A roupa nunca foi causa da violência, nem muito menos o comportamento. Chamar a dominação masculina de realidade é apenas uma forma de justificá-la, sem isentar da responsabilidade. Sim, o aumento dos casos de feminicídio tem relação com o movimento Red Pill, e nesse vídeo eu não trago a minha opinião, eu trago artigos científicos, porque eu acho que é a melhor forma de rebater qualquer desinformação. Antes de analisar diretamente os dados, a gente precisa compreender que o movimento Red Pill é uma ideologia. E uma ideologia, ela tem muito poder sobre as pessoas. Existem diversas definições do que é ideologia. Eu hoje vou falar um pouco sobre como Foucault entende a ideologia. Para Foucault, ela é uma prática discursiva e material entrelaçada com o poder e o saber. Ela não é um véu que oculta as coisas, como Marx acreditava, por exemplo. Não precisa ser nenhum expert para saber que uma ideologia direciona uma ação humana. Então é através de uma ideologia que a gente teve guerras, que a gente teve revoluções, que a gente teve grandes avanços na sociedade. É através de uma ideologia que você tira um presidente, que você coloca um presidente, que você muda o sistema, que você muda o governo, que você muda o país. É graças à força ideológica, que é uma força de pensamento, mas também de ação. Então, como pode uma ideologia ser tão forte a ponto de fazer tudo isso, mas não ter relação com índices de feminicídio? Dito isso, foi realizado um estudo qualitativo de natureza exploratória para compreender a relação entre o movimento Red Pill e a violência de gênero. Eu vou colocar o artigo aqui para vocês acessarem, vou deixar o link também nos comentários. E esse artigo, ele classificou 3 eixos principais. 1, leitura exploratória para familiarização com os materiais. 2, que é a codificação temática. E 3, que é a identificação de recorrências. Os pesquisadores aqui envolvidos, eles coletaram dados online. Os dados, eles são aqui do Brasil especificamente, mas os dados estão no anonimato. Então, não tem como a gente saber exatamente quais canais foram visitados, quais vídeos, quais comentários. Mas a gente sabe que o que está sendo analisado exatamente é isso, é a perspectiva em primeira mão online. Os pesquisadores, nesse artigo científico, eles notaram que a radicalização ela foi gradual. Então, primeiro, os discursos, eles começaram de uma forma sutil, falando sobre relacionamentos, sobre como a mulher agia dentro dos relacionamentos, até se tornar algo mais radical e apelar até para a biologia da mulher. Então, vocês podem reparar que existem muitos red pills que falam sobre como a mulher ela é biologicamente mais frágil, sobre como a mulher, biologicamente, ela tem atitudes mais impulsivas. Eles usam termos que são pseudocientíficos para deslegitimizar a mulher. E também existe a exposição de adolescentes em fóruns online Red Pill e como eles se comportam nesses fóruns, como eles falam de mulheres nesses fóruns. Eu recomendo que vocês deem um Google, antes de vocês falarem que não tem relação, porque tem sim. É um menino aí que tá moldando a sua personalidade, ainda tá se conhecendo, tá na adolescência numa fase mais confusa, e ele começa a ter acesso a esse conteúdo. Isso vai sim ter influência no caráter dele, como qualquer outra ideologia, como a gente rebateu aqui nesse vídeo. Existem inúmeros artigos que corroboram com o que eu estou falando aqui. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, vai passando aqui os artigos, vou deixar o link também. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários. E é isso, gente. Vamos rebater desinformação juntos. Sempre que vocês forem falar sobre algum assunto assim na internet, pesquisem fontes, porque a ignorância, ela nunca é o caminho. O movimento Red Pill tem que acabar. Nós, mulheres, estamos vivendo em um tempo difícil. Parece que os casos de feminicídio e violência contra a mulher aumentaram no Brasil. E um movimento que reforça ideias machistas e misóginas pode piorar nossa situação ainda mais. Parece que se você é mulher, você nasceu condenada a viver com medo pelo resto da sua vida. É horrível saber que eu e outras meninas e mulheres podemos ser mortas ou sofrer outros tipos de violência só por causa do nosso gênero. Durante séculos, nós vivemos em uma sociedade que nos odeia e acha que tem o direito de brincar com as nossas vidas como se elas não tivessem valor. Mesmo agora tendo mais direitos que antes, nós ainda não estamos seguras. Por isso, não podemos normalizar discursos e movimentos que são nocivos às mulheres. Não devemos apenas não fazer parte dessas ideologias. Devemos ser abertamente contra elas e temos que ter alguma atitude em relação a isso. Precisamos falar mais sobre esse assunto e denunciar qualquer conteúdo que faça apologia à violência de gênero. Era só isso que eu tinha a dizer hoje. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e meninas. Vocês são fodas.